como é bom ter o Deus a quem chamamos de nosso Deus. Eu ainda estou maravilhado e debaixo do impacto daquilo que experimentamos ontem à noite. Sei que muitos não puderam, outros, quem sabe, não quiseram. Mas nós estamos como igreja buscando a Deus. Queremos como igreja perder o controle sobre ela, para que o controle seja do Espírito Santo. Deus quer fazer. Cabe a mim e a você querer que Ele faça na própria vida. Vamos juntos buscar o Senhor. Vamos juntos buscar ser a igreja que Deus quer que a gente seja. Uma igreja que ama apaixonadamente Jesus Cristo. Uma igreja fervorosa. Uma igreja que ora, que busca. Uma igreja que flua nos dons espirituais. Vamos buscar, irmãos. Ser mais ousados. Deixar Deus agir. Eu quero repartir, ainda não entrando na palavra de hoje, mas uma experiência de um dos membros nossos que está nesse momento nos Estados Unidos, representando o Brasil, na seleção, na Copa do Mundo de Beisebol Sub-18. No primeiro jogo, que foi na sexta-feira, contra a África do Sul, o Natan teve a seguinte experiência. O desejo dele é de honrar o Senhor onde estiver. A gente tem acompanhado a trajetória dele e sabe que ele é sinceramente ele deseja servir a Deus e honrar a Deus onde está. E quando estávamos já no quinto tempo, do total de 7, a chuva se intensificou e teve que interromper. Eles cobriram o campo, os atletas se recolheram no bench, e ali eles estavam, obviamente, desanimados, porque estava 5-0 para a África do Sul. E se a chuva não se encerrasse pelas regras do jogo, seria a vitória da África. E o Natan, ele orou a Deus, com fervor, querendo um tempo a mais. E resumindo a história, Natan disse que Deus falou com ele, falou assim, eu vou fazer a chuva parar. Esse jogo vai continuar, mas antes você vai ter que falar. Ele vai ter que falar com os atletas. Eu não sei o que ele falou com os atletas. Só sei que a coisa foi acontecendo, e os atletas no primeiro momento parece que estavam meio refratários àquilo que ele estava dizendo, mas a coisa foi acontecendo e os atletas foram se animando, se encorajando ali no bench, e quando todos estavam muito animados, o céu abriu. E o povo foi para o jogo. E no último tempo, no último lance, o time que estava perdendo virou e o Brasil ganhou. Só que essa não foi a alegria maior do Natan, porque o propósito não era esse. A conversa dele com Deus era outra, que ele pudesse honrar. E ele disse assim que depois que o jogo acabou, vários atletas vieram falar com ele, disse, Natan, agora eu acredito em Deus. Deus existe, Natan, e vários foram falando isso. E esse foi o encantamento dele. Obviamente, como atleta, ele tem que ganhar, né? O Brasil foi lá para ganhar. Mas eu vejo que a alegria dele está nisso, sabe? De Deus ser honrado.
E ontem, quem assistiu, depois que o Brasil também ganhou, é do Canadá, estava perdendo, quando se encerra, uma imagem muito linda. Depois eu vou pedir, quando encerrar a transmissão, de transmitir essa parte aqui. Mas o mundo inteiro pôde ver. O time fazendo uma roda. E orando. E glorificando a Deus. Algo que se tornou comum no Campeonato Brasileiro, com o Cooper, também foi transmitindo para o mundo inteiro ver que existe um povo que honra a Deus onde estiver. Porque o povo de Deus não é um povo que foi chamado para ficar tímido, encolhido e escondido. Nós anunciamos Jesus com a boca cheia, com o coração cheio, porque o nosso Deus é digno, amém, irmãos? Assim que nós devemos ser. O crente tem que andar lá fora, honrando a Deus, mostrando Jesus, porque o nosso Deus é grande, é uma honra. Nós pertencemos ao Deus a quem pertencemos. Ele nos comprou com preço alto, louvado seja Deus. Nós vamos dar sequência agora a nossa série Parábolas em Lucas. As parábolas que são exclusivas do Evangelho de Lucas. E hoje você abre a sua Bíblia no capítulo 10, versículo 25 ao 37. Um texto conhecidíssimo. Acho que até os não cristãos conhecem essa parábola, mas vamos lá. Diz aqui a palavra de Deus, versículo 25, Lucas 10. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Pai Santo, que as palavras escritas e que foram lidas se transformem em obediência nossa, que nós como igreja aprendamos a responder positivamente aquilo que o Senhor nos instrui através das Sagradas Escrituras. Ajuda a derrubar bloqueios, quebrar barreiras, ó Deus,
que nos impede de crescer, de amadurecer, de obedecer. Fala conosco nesta manhã, para que a igreja se pareça um pouco mais com aquilo que Jesus sempre pretendeu que ela parecesse. No nome de Jesus, amém. Esse texto todo está aqui por causa de uma pergunta muito importante, que interessa a todos nós, né? O que devo fazer para herdar a vida eterna? E a essa pergunta, o próprio perito, doutor da lei, responde bem. Ele sintetizou os 10 mandamentos em 2: amar a Deus e amar o próximo. Essa aqui é o coração da lei. E Jesus então fala para ele, falou assim, olha, respondeu bem, né? Faça isso e viverá. Podia se encerrar aqui. Só que não ficou por aqui, por quê? Ao que tudo indica, para este homem, amar a Deus era uma questão resolvida, simples. No coração dele, ele falou assim, eu amo a Deus, está ótimo. Só que ele enroscava no segundo, amar o próximo. E então, ele precisa resolver isso. Por quê? Porque quando a gente fala amar a Deus, é um Deus só, né? É complicado, não é complicado. Quando fala assim, amar o próximo, cabe muita gente nesse próximo. Né? Fica mais fácil se a gente delimitar. Se ele perguntou, quem é o meu próximo? Por quê? Se o seu próximo for... Aqui não tem uma criança. Quem é a nossa caçula aqui? Caçula é a Gi, né? Hoje aqui na igreja, a Gi é a nossa caçula. Se eu falar para o Shin, seu próximo é a Gi. É muito fácil amar. Né? É muito fácil amar. Agora se fala assim, olha, o seu próximo é o seu marido. É fácil. Bom, para alguns, né? Para alguns vão dizer, misericórdia. Né? Não dá para a gente mudar o próximo. Tá bom. Se o seu próximo for seu chefe, seu cunhado, aquele cunhado, hein? Não é qualquer um. O síndico do seu prédio. A mulher do ex. Alguns vão dizer, eu prefiro morrer do que ter que amar. É verdade ou não é? Então, fica mais fácil se delimitar. Jesus, ele resolve responder essa pergunta com essa parábola. E ele diz assim, descia de Jerusalém. Na Bíblia você sempre vai ouvir essa expressão. Quando se trata de Jerusalém ou você está subindo para Jerusalém ou descendo de Jerusalém. Por quê? Questão topográfica, né? Jerusalém fica no alto. Por isso que ela é frio. Né? A gente esteve em março, não foi? Março? Se você for março, gente, é pior do que esse inverno daqui. Se você congela e não é nem inverno, né? Porque o lugar é muito alto, é igual Campos do Jordão, né, Monte Verde. Todo mundo vai. Agora, por que todo mundo vai para Jerusalém, sobe ou desce de lá? Porque lá está o templo. É o centro, né, da religiosidade de Israel. Lá em Jerusalém fica o templo, onde se oferecem sacrifícios, holocaustos, algo fundamental na relação com Deus. Qualquer israelita que esteja fora de Jerusalém, ou até mesmo fora de Israel, quando eles oram, vocês sabiam, eles oram voltados para Jerusalém. Eles tentam se situar, não sei como é que eles fazem isso, né? Mas eles tentam entender para que lado fica Jerusalém, e virado para lá eles oram, conforme 2 Crônicas 6, 26 e 27. Quando fechar-se o céu, e não houver chuva por haver o teu povo pecado contra ti, e se o teu povo voltado para este lugar invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado por o haveres castigado,
ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo Israel. E no templo, trabalhava pelo menos 2 tipos de pessoas. Tinha o seu ofício dentro do templo, relacionado ao templo. Sacerdotes e levitas. Os sacerdotes, eles eram a elite social daquele tempo. Sacerdote não era qualquer um. Sacerdote tinha que ser necessariamente descendentes de Arão. Dentro da tribo de Levi, uma família em especial, de Arão, teve essa graça de Deus. Foi escolhida por Deus para ser a linhagem sacerdotal. E somente eles podiam receber os animais e oferecer o sacrifício. Então era muito importante, era uma figura-chave no templo. E também tinha os levitas. Levitas, uma das 12 tribos de Israel, que foi separada para servir a Deus no serviço do templo. Tudo mais no templo, que não o sacrifício, o holocausto, eram os levitas que faziam. Eles eram os porteiros, eram carregadores, eram também músicos. Muita gente nas igrejas gostam de ser levita, falando, eu sou levita. Quando fala assim, geralmente é músico, Aí você fala assim, levita, vai lavar o banheiro. Não, eu sou levita. Mas, gente, levita fazia tudo, Todo o serviço auxiliar eram os levitas que faziam. Então, os levitas também tinham a sua importância, eles ajudavam na adoração, dentro do templo. Então, aqui nessa parábola, Jesus está falando o quê? Do templo, quando ele fala de Jerusalém. Ele está falando do sacerdote, está falando do levita, ou seja, ele está falando de todo o sistema religioso judaico. Ele não está colocando essas coisas à toa. Jesus tem um propósito. Muito bem. Então, um viajante, ele passa por aquela situação complicada, ele é ferido, ele é espoliado, quase morto e largado. Deixado à beira da morte. Alguém que nada podia fazer por si. Se alguém não fosse por ele, a vida dele já era. Aquele sujeito que ficou jogado à beira do caminho, ele dependia de alguém que fosse por ele, porque ele nada podia por si. Ele dependia da bondade, do olhar de algum passante que cuidasse dele. Então, esse é o cenário que Jesus pinta. E então, o perito na lei, ele estava prestando atenção, porque ele queria saber o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Era uma questão importante, e ele só estava ouvindo. Os mestres contarem parábolas era algo comum, ele sabia disso. Ele falou assim, eu tenho que pescar aqui, o que esse mestre vai responder para mim? Então ele fala assim, olha, aquele cara estava caído, e de repente, eis que surge quem? Um sacerdote. Quando Jesus falou um sacerdote, eu imagino que na hora ele falou assim, pronto, está resolvido. Tem alguém melhor do que o sacerdote? Pensa você, se um dia seu pneu fura na beira da estrada, e você esqueceu de calibrar o step, você fica lá, Jesus, por favor, manda alguém, de repente você vê a Kombi da igreja, e é o pastor Mateus passando ali. Fala assim, não, está resolvido, é ou não é? Não tinha alguém melhor. Agora eu sei que o pastor Mateus é homem de Deus mesmo, porque olha, eu orei e ele já está aqui. Está resolvido. Está resolvido. Só que para decepção, talvez, desse perito na lei, ele passa ao lado. É o famoso no Brasil mudar de calçada. Você já fez isso? Não precisa levantar a mão não, Quem aqui nunca mudou de calçada por causa de alguém que estava vindo? Mateus. Agora você entregou todo o resto, porque ninguém precisava levantar a mão. É mais fácil, Se não dá tempo de mudar de calçada, você faz o quê? Pega o celular, e finge que está vendo na hora ali e passa pela pessoa. O sacerdote não tinha celular, ele teve que mudar de calçada. Teve que mudar de calçada.
E então, na sequência, Jesus falou assim, apareceu um levita. Agora sim. Agora sim. Porque músico é gente sensível. Todo músico é sensível, já reparou? Músico é mais difícil se lidar, porque machuca mais fácil, porque tem a sensibilidade. Não é casca grossa. É aquele cara que quando ministra, você chora. Nossa, pastor, eu gosto tanto quando aquela pessoa canta, porque eu sinto aquele arrepio. Já sentiu arrepio no louvor? Né? E você se emociona. E ele começou a viajar no pensamento dele, desde o último louvorzão que ele participou. Falou, não, é ele, é pronto, está resolvido. Talvez o sacerdote, ele estava atrasado, ia pregar numa conferência, vai saber, né? E então não deu. E quando ele estava pensando em Jesus, eu falo assim, esse também mudou de calçada. E a coisa estava ficando feia, né? Tá todo mundo mudando de calçada. Aí Jesus coloca um terceiro passante. E do pior tipo que podia ser. Pior tipo. Tem um irmão aqui na igreja que de vez em quando ele tem um péssimo gosto de usar uma camisa branca com um negócio meio vermelho aqui. Já repararam? Já não. Pensa se um dia for ele que está caído na beira do caminho, né, com aquela camisa, e passa de repente a torcida do Corinthians. Ele fala assim, agora eu vou morrer. Ou não é? Eu vou morrer. Era mais ou menos isso. Porque samaritano era odiado pelos judeus. Tinha judeu, tinha gentil, né, não judeu, e tinha samaritano. Samaritano era pior do que gentil. Eles desprezavam os samaritanos. Eu acho que na cabeça desse doutor da lei, quando eu falei assim, meu Deus, olha, o sacerdote mudou de calçada. O levita mudou de calçada. Agora veio o samaritano, vai chutar o coitado. Né? É um pensamento lógico. Um cara desse aqui vai acabar com ele. Eu não sei como é que era na época, não. O jeito de xingar muda de tempos em tempos. Até no Brasil. Eu acho que naquele tempo, se alguém quisesse xingar alguém, um judeu assim, não muito convertido, alguém passasse e falasse assim, ô seu samaritano da peste, alguma coisa assim, né? Ô filho de uma samaritana. Devia ser esse tipo de xingamento, né? De tão ruim que era. Então, aí Jesus quebra esse homem. Por quê? Quando ele achava que esse samaritano ia aprontar, Jesus fala que esse passa e não muda de calçada. Ele se compadece, ele cuida, ele faz asepsia do ferimento com vinho, ele alivia as feridas com óleo, ele passa a atadura nas feridas, ele enfaixa, ele coloca o moribundo sobre o seu animal e leva até uma hospedaria, diz o texto. Hospedaria, interessante Jesus usar essa palavra, né? Aquilo que não deram para sua mãe, quando ele estava ainda no ventre. Ele passa a noite cuidando deste homem. E no dia seguinte, ele tem que seguir a sua viagem. Ele ainda paga para que cuidem dele, até que ele se recupere. Ainda com a promessa, se o gasto for maior que esse, na volta eu passo aqui, eu acerto a conta. Vamos voltar para o do perito na lei. Pela pergunta que ele faz, ele devia acreditar que ele sinceramente amava Deus. E eu creio que a maioria de nós aqui acreditamos que amamos a Deus. Como você avalia isso? Como é que você mede se você ama ou não a Deus? Ah, pastor, eu frequento culto. Eu canto louvores durante o dia. Eu, de vez em quando, até choro cantando. Eu sou fiel nos dízimos e nas ofertas. Eu oro todos os dias. Como que você mede?
Aqui, mais do que Jesus dizer quem é o próximo, Jesus mostra como amar o próximo. Porque às vezes a gente passa por um mendigo e joga umas moedas, né, e fala assim, para desencargo de consciência, fala assim, eu estou amando o próximo. Umas moedas não resolve o problema de quem está com fome, né? Jesus mostra aqui que este homem, ele cuidou, ele foi misericordioso com aquele que Deus tem de mais precioso no universo. Aqueles por quem Deus demonstrou um amor apaixonado. As pessoas. Tem gente que acha que eu não gosto de animais, gente. Eu gosto de animais. Só que uma coisa que eu vejo, e que eu acredito que ofende a Deus, são famílias que gastam mais com pet do que com semelhante. É uma inversão assim, diabólica. Quer gastar dinheiro com pet? Gasta. Mas quando a gente gasta mais com o bichinho do que aquele que está morrendo na rua, a gente está falando que o bichinho vale mais do que aquele que está morrendo na rua. E Jesus, por mais que você ame seu pet, não morreu pelo seu cachorro. Olhar para aqueles a quem Jesus ama, a quem Deus ama, revela o quanto nós amamos a Deus. Porque quem ama a Deus, ama aqueles a quem Deus ama. Aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Aqueles que por amar tanto, mas tanto, Deus resolveu enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer por esses. De modo que todo aquele que crê em Jesus tenha vida eterna. Todo aquele que crê e recebe Jesus, recebe o direito, o poder de ser feito filho de Deus. Uma pergunta que a gente deve fazer, uma pergunta que eu acho que é natural aqui nesse texto é, a gente viu na parábola, o tipo de gente que subia para Jerusalém, adorava a Deus em Jerusalém e depois descia. Naquele tempo, era gente que adorava a Deus no templo e descia do templo e mudava de calçada. Que tipo de crente desce hoje de Jerusalém? Melhor, que tipo de crente sai dos nossos cultos aqui, dessa igreja? Que tipo de gente esta igreja está enviando para Suzano, para Poá, para Arujá, para Mogi das Cruzes, para Guararema, para Santa Isabel, para Guarulhos? Que tipo de gente a nossa igreja está produzindo? Que tipo de gente essa adoração toda que nós levantamos para Deus está produzindo? Será que são gente misericordiosa? O que nós fazemos diante das pessoas tombadas à beira do caminho, gente que está às margens da vida, pessoas que, se não forem amparadas, não terão condições de se levantar. Há muitos caídos ao longo do caminho. Alguns foram assaltados pela desgraça dos vícios. Outros estão presos, sabe, na miséria por falta de oportunidade. Gente que não consegue avançar porque não dá conta. Tem gente que leva 2 horas para ir, 2 horas para voltar, ganhando um salário que mal consegue pôr comida na mesa. E alguns ainda falam assim, vai se capacitar, vai estudar. Como?
Mães solteiras que têm que fazer malabarismo para dar conta de dar uma vida digna para os seus filhos, sustentar a casa, mal tendo para si. Há muitos tipos de caída que se tornam invisíveis. A gente pode fazer como o sacerdote, o levita, mudar de calçada, desviar os olhos. Uma vez, eu confesso, gente, eu estava no restaurante com a minha família e veio uma senhorinha pedir para comprar alguma coisa. Mulher de idade. E eu falei que não. Depois ela veio outra vez. E eu fiquei bravo. Eu confesso isso com muita vergonha. Eu pedi para os garçons dar um jeito ali. Mas sabe por quê? Porque eu não dando, ao mesmo tempo eu me condenava. Aquilo mostrava a dureza do meu coração. E eu fiz isso na frente da minha família. Eu prometi para mim mesmo, minha família não sabe naquele dia, que eu nunca mais ia fechar os olhos para esse tipo de coisa. Eu faço questão. Eu procurei depois aquela senhora, não achei. Mas aquela dor gerou um pouco mais de compaixão no meu coração. Sabe lá Deus por que uma idosa, num ambiente onde todo mundo está comendo comida gostosa, vendendo um negócio que o lucro deve ser uma merreca, está fazendo aquela hora da noite? Eu que dizia amar Deus, mostrando que o meu coração faltava tanta misericórdia. Que vergonha que eu passei. Mas que bom que, mesmo eu não sendo, o meu Deus a quem eu sirvo é misericordioso comigo. E me dá outras oportunidades para poder espalhar um pouco o bom perfume de Cristo. E não aquele odor terrível que eu exalei naquele dia. Essa parábola denuncia, irmãos, uma espiritualidade estéril. Sabe, é o divórcio entre aquilo que acontece aqui e aquilo que acontece lá fora. Como se fossem duas pessoas diferentes. Gente que frequenta os cultos, as atividades das igrejas, que ora e adora, estuda a Bíblia, conhece a doutrina. Isso é ótimo. Mas que não expressam misericórdia lá fora, no trabalho, na escola, na sociedade, alguns até dentro da própria casa. Diz que ama a Deus, mas na prática vive exatamente como aqueles que não conhecem a Deus. Gente que desce de Jerusalém após supostamente adorarem a Deus, de cumprir o dever religioso, mas com o coração continuamente indiferente, endurecido. Quem tem entendimento, entenda. Jesus está dizendo, não deve ser assim. O samaritano, ele não fez nada calculado. Sabe que às vezes tem aquela ajuda, que a gente lá no fundo sabe não é ajuda. Quando você sabe assim, olha, eu vou ajudar aqui, porque amanhã eu posso precisar dele. Né? Eu vou ajudar aqui, porque eu vou ter alguma vantagem com isso. Jesus já disse lá não está aqui o texto, me vê agora, Lucas 14, né? Quando você for fazer alguma coisa, faça para aquele que não pode. Porque a sua recompensa receberá na ressurreição dos justos.
Ele não fez nada calculado. Por quê? Porque não conhece o cara. Talvez nunca mais fosse encontrar o cara. Sem falar que o cara estava quebrado, liso, zerado, estava no fundo do poço. Ele não ia ter retorno nenhum. E quando ele voltasse naquela hospedaria, muito provavelmente o cara nem estaria mais lá. Ele ia pagar a conta de um cara que foi embora. Gente, amar a Deus e amar ao próximo são os dois lados da mesma moeda. Da mesma moeda. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama seu irmão, a quem vê, não pode... Quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Simples assim. Jesus, ele não aceita declaração de amor de quem não ama o próximo. O samaritano mostra aqui, irmãos, que misericórdia não é um sentimento, mas é uma atitude concreta. Ele põe a mão no bolso, gasta seu dinheiro, né? Ele usa o vinho, ele usa o azeite, e ele usa um dos principais recursos que a gente sempre reclama que falta: tempo. Tempo. Porque ele estava em viagem, ele tinha uma agenda, né? E a gente tem o nosso coração inclinado para o egoísmo, parece que sempre vai fazer falta. Vai fazer falta. Não, por que você não doa isso aqui? Não, amanhã eu posso usar. A roupa está 3 anos no guarda-roupa. Não usou até agora. E tem gente precisando. Não, é que talvez eu vá precisar. Não, isso aqui é incentivo, pastor, para eu emagrecer, porque eu estou gordinho agora, né? Aí se eu falar assim, não, eu quero usar, eu vou ter que emagrecer. Eu sei que você já pensou assim. Né? E é bom emagrecer, gente, se quiser. Tá? Se não quiser, não tem problema. Quando a orientação das Escrituras Sagradas, veja lá Efésios 4, 28, o que o apóstolo Paulo nos ensina. Quando a gente quer mais e mais e mais, Deus vai te dar mais, mas olha para quê? O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos. Para o que, irmãos? A prosperidade dos filhos de Deus tem um propósito divino. Aquele maravilhoso pastor, Carlinhos Queiroz, ele disse que quando nós oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele falou assim, nessa oração nós estamos nos colocando como a padaria de Deus. O pão é nosso. Então se eu tenho pão e o outro não tem alguma coisa errada. Que todos nós sejamos prósperos, irmãos. Que Deus te abençoe no seu trabalho, na sua carreira. Se você puder ser rico, que seja muito rico. Mas, lembrando disso, Deus está te dando para que você tenha com que repartir com o necessitado. Quem adora a Deus em Jerusalém, através de sacrifícios e louvor, adora a Deus ao longo do caminho, sendo misericordioso. Isso também faz parte do culto a Deus. Aqueles que nada podem por si, é um lembrete para nós, de que temos uma missão ali. Como podemos expressar a nossa misericórdia de modo concreto? E toda vez que você estiver expressando, você pode dar uma olhadinha para o céu e falar assim, Deus, é porque eu te amo. Quando você coloca a mão no seu bolso e ajuda alguém que precisa, fala assim, Deus, é porque eu te amo. Quando você doa o seu tempo, que é tão escasso, ninguém aqui tem tempo sobrando. Você fala assim, Deus, eu estou pondo pausa. Aliás, eu estou acrescentando esta causa na minha agenda, porque eu te amo. Isso vai ajudar a gente a lidar com o ídolo que a gente tem colocado concorrendo com Deus, que são os nossos sonhos, os nossos projetos pessoais. A gente adora isso aí. Quando a gente fala não tenho tempo, muitas vezes é porque eu tenho o meu projeto, eu não posso desviar, eu tenho aquilo. Mas então eu vou incluindo os caídos na minha agenda, e eles passam a fazer parte do meu projeto.
E a gente vai se encantar lá na frente. Talvez eu não alcance meu projeto, o meu projeto. Mas lá no fim, Deus permita que a gente olhe para trás e conclua: o projeto de Deus concluiu-se na minha vida. Curva sua cabeça. A palavra de Deus para mim e para você é a mesma que esse jovem ouviu. Vá e faça o mesmo. Essa palavra é para mim, é desafiadora para mim, é desconfortável para mim. Eu não sei como é para você, mas é a palavra de Deus. Eu preferia que não estivesse na Bíblia. Eu preferia também não pregar. Mas no dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu decidi que não eram as minhas preferências que deviam imperar, mas a de Deus. Quem sabe essa manhã não seja uma manhã para renunciar, para quebrar alguns ídolos que nós temos colocado sutilmente, mas que continuam sendo ídolos. E continuar adorando essas coisas, esses projetos, vai drenar as nossas forças, a vida, não a vida fora de Cristo, não a vida plena fora da vontade de Deus. Ouse ouvir a voz do Senhor, experimente. Assusta, é verdade. Pai Santo, nós não somos diferentes desse perito na lei. Talvez em menor intensidade, grau. A verdade é que essa palavra, ela nos confronta. Senhor, nós realmente queremos te amar. E o nosso Senhor Jesus nos mostra nessa manhã que amar o Senhor não está separado de amar o próximo, porque o Senhor ama o próximo. Ajuda-nos, ó Deus, a descolar do maldito egoísmo, sabe, do nosso apego nos nossos sonhos e projetos, no nosso dinheiro, quando muitas vezes falamos que tudo pertence ao Senhor, mas não vivemos de acordo com essa declaração. Quando as nossas bocas pronunciam isso, mas o nosso coração está tão longe disso. Oh, meu Pai, misericórdia, se muitas vezes, quando muitas vezes passamos pelos caídos, pelos que estão aprisionados, vitimados de tantos tipos de assaltantes, e está ao nosso alcance estender a mão e nós a recolhemos. Quando avistando de longe, mudamos de calçada.
quando deparando, Senhor, diante dos nossos olhos, nos fazemos cegos, quando o coração se fecha, e o Senhor se entristece. Temos buscado, Senhor, ser uma igreja cheia do Espírito Santo, mas justamente precisamos desse poder para romper com as nossas barreiras pessoais, a dureza do nosso próprio coração, para dar uma liberdade maravilhosa para o Espírito Santo agir. E então, Senhor, vamos experimentar aquilo que o Senhor já deixou como princípio. Aquele que é fiel no pouco, o Senhor coloca sobre muito. Porções espirituais sendo multiplicadas pela fidelidade no pouco que nós somos. Respondendo, Senhor, ó Deus, a palavra clara e objetiva de Jesus, para que Ele possa nos dar coisas mais profundas. Ó Deus, alimento mais sólido. Deus, opera isso nessa igreja, para que cada um aqui, nas cidades aqui representadas, ó Deus, possam exalar o bom perfume de Cristo. Ó Deus, com atos de misericórdia. É porque nós te amamos e queremos fazer isso. Porque nós te amamos. No nome de Jesus. Amém.